Desde a Resolução Normativa 482 de 2012, o número de sistemas fotovoltaicos instalados no Brasil aumentou. Essa resolução foi revisada pela Resolução 687 de 2015 e, atualmente, o número de sistemas fotovoltaicos corresponde a 99,9% de todas as conexões ou 98,4% da potência total instalada, conforme dados da ANEEL e da AB Solar. Ou seja, né, a maior parte dos sistemas de geração distribuída no Brasil são fotovoltaicos, e esse número tem crescido de forma exponencial, sendo que ele dobrou de junho de 2021 a junho de 2022. Os sistemas fotovoltaicos de geração distribuída, eles apresentam várias vantagens, como a redução no valor da fatura de energia elétrica do consumidor, a redução da emissão de gás carbônico e a redução das perdas de energia durante a transmissão. Porém, à medida que o número de sistemas instalados aumenta, aumentam também as preocupações, né, com o sistema elétrico, porque aumentam os impactos e que começam a ser cada vez mais visíveis, surgindo distorções harmônicas, falhas de proteção, instabilidade de frequência, ângulo rotor e violações de tensão, tais quais flutuação, desbalanceamento e magnitude, que é o caso de sub- e sobretensão. A sobretensão é um dos principais limitadores ao aumento do número de sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. Ela ocorre principalmente nos períodos de alta geração de energia e baixa demanda, e principalmente em instalações localizadas em zona rural ou em fim de linha. E esse problema é um problema que vários países do mundo têm se deparado e, inclusive, várias legislações têm sido alteradas por conta disso, como da IEEE e legislações de estados americanos, como Califórnia e Havaí, e de alguns países, como a Austrália e Nova Zelândia, para permitir a regulação local de tensão a partir de um conjunto de funções que atualmente já vêm embarcadas nos inversores fotovoltaicos, como as funções volt-watt e volt-var. E, nesse estudo de caso, a gente vai trabalhar com a função volt-var, visando normalizar a tensão na rede elétrica de uma instalação que tinha um inversor fotovoltaico e que havia falhas de sobretensão. E o objetivo do nosso estudo era manter também a tensão da rede nos limites regulamentados pelas normativas brasileiras. E no Brasil, atualmente, a BNT-NBR 16149 trata de sistemas fotovoltaicos e ela fala que a tensão da rede deve estar entre 0,8 PU e 1,1 PU. Se a tensão da rede estiver abaixo ou acima dos valores dessa faixa, o inversor deve se desconectar deve parar de fornecer energia à rede elétrica, mas ele permanece conectado a ela porque ele continua vendo os parâmetros para que ele volte a funcionar quando ela voltar aos parâmetros normais de rede. E o módulo 8 do PRODIST, que trata da qualidade de fornecimento de energia elétrica, ele fala que, embora, né, a tensão da rede possa ser de 0,8 PU a 1,1 PU, a qualidade de energia é classificada como adequada na faixa de 0,95 a 1,05. Além disso, a BNT 16149, ela fala no item 4.7.3 que os inversores fotovoltaicos com potência maior que 6 kW podem operar com duas possibilidades. A primeira delas é com fator de potência unitário, com algumas faixas, né, de tolerância. E a segunda opção é o controle de potência reativa, no qual o valor máximo de injeção de potência reativa é 0,436 PU e o valor mínimo de absorção de potência reativa é menos 0,436 PU. Então, no passado, né, os inversores fotovoltaicos eles praticamente só trabalhavam com fator de potência unitário. E hoje já tem sido feito um incentivo para ele trabalhar fornecendo também potência reativa para controlar a tensão. Então, nesse estudo, né, a gente vai usar o método volt-var para injeção de energia reativa nos momentos de subtensão e absorção de energia reativa nos momentos de sobretensão. E aí, quando a tensão da rede estiver nos limites regulamentados, o fator de potência vai ser 1, e os parâmetros da função volt-var vão seguir as normativas brasileiras, que foram apresentadas anteriormente.
e os dados do estudo foram extraídos da plataforma de monitoramento do inversor fotovoltaico. Aí, aqui nesse gráfico, a gente pode ver como estava atuando o sistema antes da instalação do método Volt-VAR. A gente pode ver que a curva azul, né, a curva de potência ativa, que na hora que o momento de radiação solar era maior no dia, a tensão da rede alcançava 1,1 PU. E como esse inversor estava limitado para operar com, no máximo, 1,1 PU, o inversor desligava toda vez que chegava nesse valor de tensão. E aí, quando ele desligava, né, a potência ativa vai para zero, aí, com isso, a tensão cai e ele liga novamente. E esse número de ligamentos e religamentos ocorre várias vezes durante o período de maior geração de energia. E, nesse caso, como o fator de potência era unitário, a potência reativa era zero. E por que a gente não aumentou a tensão máxima de operação do inversor? Além da questão normativa, as cargas desse cliente, embora poucas, que era uma região de poucas cargas, né, e muita geração de energia, por isso que tinha o problema da sobretensão. Mas as cargas do cliente, embora poucas, elas eram muito sensíveis às variações de tensão. Ele tinha no-breaks, algumas cargas que, se você tivesse uma tensão acima de 1,1 PU, as cargas não funcionavam corretamente. Então, a gente aplicou a curva Volt-VAR da seguinte maneira, né? Considerando 0,8 e 1,1 como os limites da curva, porque é a tensão que a gente considerou de operação do inversor. E na faixa que a qualidade da energia é considerada melhor, o fator de potência era unitário, que é de 0,95, a gente colocou só até 1,03, e faltando 0,02 PU para atingir o 0,95 e o 1,05, a gente deixou a curva trabalhar com um aumento linear para aumentar a potência reativa. Tanto no caso de subtensão quanto de sobretensão. Então, após a gente aplicar a curva Volt-VAR no inversor fotovoltaico, a gente viu que no momento de maior geração de energia, que era o problema, né, a tensão na rede estabilizou e você vê que ela não ultrapassa mais 1,1 PU, ela não chega nem a 1,07 PU mais. E, com isso, a potência conseguiu operar de uma forma regular, o inversor parou de desligar, só que a potência ativa máxima ela não está chegando à nominal do inversor, né? Ela está em 0,75. E a potência reativa, por sua vez, a gente vê que na faixa de 1,03 e 1,05, né, à medida que a tensão eleva nessa faixa, a potência reativa varia linearmente, e quando ela atinge 1,05, a potência reativa capacitiva satura em 0,436 PU, que foi o que a gente colocou na curva, e nesse tempo que ela satura, a potência ativa ainda aumenta 10%, enquanto a tensão só varia 1,7%. Então, a gente conclui, né, que o método Volt-VAR é uma maneira eficaz de minimizar as variações de tensão na rede elétrica e evitar o desligamento dos inversores fotovoltaicos nos momentos de maior geração de energia. Porém, em estudos futuros, deve-se avaliar a aplicação de outras curvas de controle, de modo a verificar se é possível manter a tensão controlada a partir da absorção de menos potência reativa, de modo a maximizar a geração de energia ativa. Porque, como eu mostrei aqui anteriormente, a tensão ela não está chegando em 1,1 e ela pode chegar em 1,1 sem problema nenhum às cargas do cliente. Então, se a gente alterar os parâmetros da curva, a gente conseguiria ter a tensão elevar mais e, consequentemente, a potência também atingir um valor mais próximo da nominal. E aí a gente nota que também é importante avaliar se em cada estação do ano deve ter uma curva de controle particular. A gente chegou a essa conclusão porque essa curva tinha sido feita próxima do verão, e esse gráfico aqui ele é de um mês já mais de inverno, e aí, por isso, a potência está menor também. E é isso, eu agradeço a SolarVolt por disponibilizar os dados necessários para a realização do estudo de caso, aos meus colegas que estão aqui presentes assistindo, e a todos vocês.